Vamos medir a corrente. 23 amperes, 8. 23 amperes, 7, se eu não me engano aqui. Então, em torno de 23 amperes. Beleza. Agora eu vou testar em 127. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita confusão, que uns brigam pro lado de lá, outros brigam pro lado de cá, cada um dizendo uma coisa. Deixa eu te fazer a pergunta para a gente já começar com essa polêmica. Se eu aumento a tensão elétrica, você acha que a corrente vai aumentar ou você acha que a corrente vai diminuir? Pode começar o quebra-pau aí nos comentários, porque eu sei que vai ter bastante. Pessoal, hoje eu vou te mostrar na teoria, também na prática, como é que funciona esse negócio que sempre gera confusão. Olha só, quem diz que quanto maior a tensão elétrica vai diminuir a corrente, veja bem a justificativa. Ela diz assim, olha, veja bem, um motor elétrico em 220, ele tem 10 amperes. Esse mesmo motor elétrico ligado em 380, ele vai para 6 amperes, viu? Aumentei a tensão, diminuiu a corrente. Então, quanto maior a tensão, menor a corrente. Ou ele fala assim, olha, o chuveiro elétrico em 220, ele gera 30 amperes, mas em 127 ele gera 50 amperes. Então veja bem, eu diminui a tensão, aumentou a corrente. Mas será que sempre acontece isso? Será que as pessoas estão analisando da maneira correta? Eu só vou fazer a parte mais simples, não vou entrar em dados técnicos aqui, em fórmulas, mas muitas vezes as pessoas pegam a fórmula errada, que deveria ser aplicada em outra situação para aplicar nessa situação, e aí dá tudo errado. Vamos ver na prática como é isso. Então, pessoal, vamos fazer esse teste aqui. Eu estou com o cenário perfeito para a gente testar. Aqui eu tenho um neutro. Pessoal, eu sei que as cores estão erradas, mas é o que tem aqui, é o que tem para hoje. Então, o neutro, aterramento, fase e a outra fase. Aqui é um 220 bifásico. Então, se eu usar os dois vermelhos, eu tenho 220. Um dos vermelhos com o preto, que é neutro, eu tenho 127 volts. Aqui ligado eu tenho um chuveiro elétrico de 6.400 watts em 220. Então vai gerar algo em torno de 30 amperes ligado na potência máxima, que eu já vou passar agora aqui. Vai gerar mais ou menos 30 amperes. Depois vou mudar a ligação para a gente medir em 127. Conforme muita gente diz, se eu baixo a tensão, eu vou aumentar a corrente. Vamos ver se isso na prática vai se resolver e depois eu te explico na teoria. Então vamos ligar aqui. Vamos medir a corrente. 23 amperes, 8. 23 amperes, 7, se eu não me engano aqui. Então, em torno de 23 amperes. Beleza. Agora eu vou testar em 127. Pronto, ligação passada para 127, neutro e fase. Vamos testar agora. Você já vai notar uma diferença no barulho. Ó, a maior parte desse barulho não é nem da parte elétrica, é da hidráulica mesmo. Vamos ver a corrente. 13,9 amperes. Ou seja, eu abaixei a tensão, a corrente também diminuiu. Ó, a mesma coisa. Tanto na fase quanto no neutro. Lógico, a corrente passa pelos dois condutores. Vamos lá que eu vou te explicar. Vocês viram lá? Eu consegui mostrar para você na prática que quando eu diminuo a tensão, eu diminuo a corrente. Por que isso acontece, pessoal? Vamos lembrar o seguinte. Nós estamos comparando a corrente do chuveiro elétrico em 127 e em 220, mas a gente acaba esquecendo que o resistor muda. Se eu mudo o resistor, eu não posso usar aquele cálculo que normalmente eu uso, que é a potência divididos pela tensão. Não pode, porque eu estou mudando o resistor. Você veja que o chuveiro elétrico em 220 é um, em 127 é outro, ou na pior das hipóteses, eu tenho que trocar o resistor. A mesma coisa, o motor é o mesmo, mas o fechamento é diferente, ou seja, vamos chamar assim, a resistência interna ela muda, por isso que muda a corrente também. Então isso é elétrica básica, e é o que a primeira parte que eu ensino no meu curso é isso, elétrica básica. Que tem eletricista que está lá em cima fazendo coisas difíceis, mas ele apanha nas coisas fáceis, ou faz a coisa difícil meio sem saber, e apanha nas coisas fáceis porque ele não tem a base. Pessoal, o que é tensão elétrica?
o que é a corrente elétrica, o que é a resistência elétrica, o que é a potência. Nós precisamos entender isso. Se você entender cada um desses, não é disfarçar na sua cabeça, que eu sei que a maioria do eletricista, todo mundo é meio... Sabe aquela história de, eu sei o que é, mas não sei explicar? É mentira. Se você não sabe explicar, você não sabe o que é. É porque, na verdade, você quer se enganar que você sabe o que é. Mas se você não sabe explicar, é um sinal claro que você não sabe. O que é a tensão elétrica? Eu vou falar de maneira resumida. É a força que empurra os elétrons. O que é a corrente elétrica? O movimento ordenado dos elétrons. Então, quanto mais força empurrando, mais elétrons eu vou ter caminhando. Quanto mais elétrons caminhando, o que é isso? A corrente elétrica. Então, quanto maior a tensão, maior a força, maior o deslocamento dos elétrons. Ou seja, maior a corrente. Quanto maior a corrente, maior vai ser a potência. Só que tem um negócio aí no meio para atrapalhar a gente, que é a resistência elétrica. Que é, no caso do chuveiro, um resistor, que ele se opõe, é uma força que se opõe à passagem da corrente elétrica e gera o calor, desprendendo a potência. Então, se eu mantiver a resistência ou resistor com o mesmo valor, quanto maior a tensão, maior será a corrente, porque eu tenho mais força empurrando, maior uma corrente vai passar, maior a potência vai se desprender naquela situação. Muita gente faz outros tipos de comparação. Mas por que 220 baixa a corrente? Porque são resistores diferentes. Em 127 eu tenho um resistor de menor resistência, e em 220 eu tenho que ter um resistor de maior resistência, porque tem mais força empurrando os elétrons. Então não adianta nós sabermos todas as fórmulas se a gente não sabe a base, o fundamento, o que é tensão, o que é corrente, qual a relação entre elas. Então, se eu tenho o mesmo resistor, que é o caso que eu testei lá, a resistência era a mesma, o valor do resistor era o mesmo. Se eu ligo em 127, ele tem menos força empurrando, e o valor da resistência é o mesmo, então ele só vai conseguir empurrar menos corrente elétrica. Se eu tenho 220, ele vai ter mais força para empurrar a corrente elétrica, o deslocamento dos elétrons, então vai ter mais potência. Então você não pode mais errar nessas questões. Então, se eu no mesmo valor de resistência, se eu aumento o nível de tensão, eu vou aumentar também a corrente. Isso só não vale em casos muito isolados, por exemplo, numa rede de distribuição que eu estou distribuindo. Vamos imaginar lá, eu tenho lá 4.000 volts, se eu passar para 13.000 volts, eu vou ter uma queda da corrente. Isso só está relacionado à distribuição, não ao consumo de equipamento, que é o nosso dia a dia. Na nossa vida, a vida dos meros mortais eletricistas, o que você vai encontrar no dia a dia é, quanto maior a tensão, maior será a corrente, porque nós estamos nos referindo a um equipamento específico. Pessoal, ficou alguma dúvida? Tem algum comentário? Coloca aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo eletricista, principalmente nos grupos aí, que a galera gosta de brigar e discutir. Forte abraço, até o próximo vídeo.